Uma pessoa está perguntando se Cristo, Jesus e Samana são uma única hierarquia. Bem, aqui do ponto de vista da Terra e dentro da nossa possibilidade de compreensão, nós chamamos de Cristo não uma pessoa, nós chamamos de Cristo uma consciência que exprime todas as leis universais. Então é uma consciência infinita, é uma consciência que pode exprimir a essência de todas as leis universais, e isto nós chamamos de uma entidade cósmica, porque exprime muitas leis, exprime, do nosso ponto de vista, todas as leis universais. Todas as leis universais que nós podemos entender e compreender. Então o Cristo é esta entidade, é esta expressão dessas leis todas, de toda esta essência. E do ponto de vista da Terra, este Cristo, esta entidade que exprime todas essas leis, exprime especialmente o segundo raio, exprime especialmente o amor-sabedoria. Então, a presença desta consciência, a presença desta essência, permite que haja amor-sabedoria, permite que haja a energia do amor-sabedoria de uma forma bastante proeminente. Então, Cristo é essa consciência que exprime todas estas leis. O que nós chamamos de Samana é o principal canal para esta energia fluir para a Terra. Porque este Cristo não pode estar em contato direto com a Terra. Cristo é uma essência universal. E a Terra é um planeta dentro de um sistema dos menores. Porque esse sistema solar é dos menores e dos mais periféricos. Então, Samana é o principal canal para que esta essência, para que este Cristo possa fluir aqui, para a órbita terrestre. E este canal, que é também uma entidade, tem a potência para reger hierarquias de consciências. Então, o que nós podemos entender por uma hierarquia planetária, essa consciência samana as rege. Nós teríamos que fazer um certo esforço para não ficarmos compreendendo Cristo e Samana como pessoas, como indivíduos, porque é muito mais. Se a gente começa a achar que Samana é um ser, que Samana é um indivíduo, nós diminuímos muito isto e não chegamos a ampliar a nossa consciência quanto poderíamos ampliar em contato com estas coisas. Então, este Samana, que é esse principal canal de conexão desta energia crística com a Terra, este Samana rege conselhos. Conselhos são grupos de consciência que trabalham para que o plano evolutivo seja realizado. E este Samana, esta entidade, ou esta essência também, veicula, ele transmite a luz dos signos cósmicos. Signos cósmicos que são as energias cósmicas, que são os modelos para tudo. Os modelos para a Terra, os modelos para a humanidade, aquilo que retém os modelos para que tudo isto vá passando. Jesus foi um indivíduo. Jesus era um indivíduo. Jesus não era o Cristo nem Samana. Jesus era o indivíduo que no passado expressava isto tudo dentro dos limites que eram possíveis quando Jesus existiu. Então, Jesus era um indivíduo. E este, no passado, há 2000 anos atrás, expressou tudo isto. Claro que há 2000 anos atrás, Jesus não terá expresso tudo isto totalmente, porque é impossível. Mas ele expressou em um grau que, em proporção ao que a humanidade é, parecia um Deus.
Então, Jesus foi um indivíduo que expressou tudo isto. Num certo sentido, Cristo, Samana, Jesus, num certo sentido, isto é uma coisa só, não é? É uma coisa só, mas são graus diferentes. São setores diferentes da mesma coisa, no tempo, no espaço, nos níveis de consciência. Então, só mentalmente é que a gente pode estar separando Cristo de Samana, de Jesus. E pode mesmo, porque a mente separa mesmo tudo isso. Mas a essência é a mesma. A essência de todos é a mesma. Tanto assim que na teologia e na espiritualidade se diz que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Mas são graus diferentes, são momentos diferentes da mesma realidade. Agora, tanto esta coisa que se chama de Cristo, como Samana e como o próprio Jesus, isto se manifesta para nós e nós compreendemos de acordo com a nossa capacidade de compreender isto. Então, por mais que a humanidade defina, por mais que a teologia defina, por mais que os escritores espirituais definam isto para nos ajudar a compreender, cada um de nós vai chegar num grau de compreensão quanto ao Cristo diferente do outro. Nenhum de nós vai ter o mesmo grau de compreensão, nem a respeito de Cristo, nem a respeito de Samana, e muito menos a respeito de Jesus. Vocês veem, a compreensão de um ser como Rudolf Steiner a respeito de Jesus é completamente diferente da compreensão de outros seres com respeito a Jesus. Completamente diferente da compreensão até dos documentos que falam de Jesus. Então, isso é assim mesmo. E cada um de nós entende Jesus de um jeito. Entende Jesus conforme a nossa compreensão, conforme a nossa abertura de consciência. Então, para nós, Jesus pode ser um homem, Jesus pode ser um Deus, Jesus pode ser a alma do Cristo, enfim, cada um vai ver isto segundo a sua compreensão. Da mesma forma, Samana, cada um de nós vai ver isso segundo a própria compreensão, e cada um de nós também vai pensar no Cristo segundo a própria compreensão. Então não se precisa ficar muito preocupado com isto, e nem preocupado se os outros estão compreendendo ou não compreendendo isto, porque cada um vai ter mesmo uma certa compreensão. E nós vamos tendo uma compreensão cada vez maior, se nos dedicamos ao assunto. Então, o Cristo para nós hoje pode ser muito diferente do que era quando a gente aprendia o catecismo. Samana hoje para nós pode ser muito diferente de quando nós lemos Mistritlam pela primeira vez. E nós hoje, depois de termos aprofundado esta ideia do Cristo, aprofundado esta ideia do Samana, podemos ter Jesus numa conta completamente diferente da que tínhamos ontem. Depende do nosso grau de compreensão. Estas coisas espirituais são sempre assim. Quando transcendem o nível individual, que Cristo não é indivíduo, Samana não é indivíduo, hoje Jesus também pode não ser mais indivíduo. Então, quando transcende o nível individual, cada um de nós vê como pode, cada um de nós vê como chega a compreender. E estas compreensões são infinitas. Se nós nos dedicamos a isto, vamos aprofundando, e à medida que vamos aprofundando, isto vai nos fazendo um grande bem, isto vai nos trazendo uma grande cura, vai nos trazendo muito equilíbrio. No glossário esotérico, diz, por exemplo, para a gente ter isto mais claro, é como se Cristo fosse uma grande entidade. Samana seria a mônada e Jesus seria a alma dentro desta entidade. Para fazer uma analogia com o nosso ser. Porque o nosso ser pode
se prestar a uma analogia com isto. Então, como o nosso ser, Cristo, tem uma mônada, Samana, tem uma alma, Jesus, isso fica mais simples para nós compreendermos esta relação. Está tudo no mesmo ser, mas é o ser, é a mônada, é a alma. Uma espécie de diferença de planos, diferença de valores, diferença de compreensão. Por que quando tudo isso aconteceu com Jesus? Bem, esse termo Samana, esta visão veio muito mais tarde. E isto está ligado à existência de Mistritlan. Só quando foi revelado que havia centros planetários, quando foi revelado que havia Shambhala e agora que há Mistritlan, só quando foi revelado isto é que surgiu este outro aspecto. Porque antes de se ter a revelação dos centros planetários, antes de se ter a revelação de Mistritlan, Samana era como se estivesse oculto para nós. Porque Samana está em Mistritlan como focalização. Embora não seja um indivíduo, o ponto focal dele está naquele centro planetário. Então nós só poderíamos ouvir falar esse nome, só poderíamos ter desse desdobramento dessa realidade quando ouvimos falar de Mistritlan. Não é que Mistritlan seja uma coisa que só se ouviu falar agora. Nós ouvimos falar agora desta forma, mas os iniciados em todos os tempos sabiam da existência desses centros planetários, só que não era a hora de falar. Então Samana sempre existiu. Nós é que estamos conhecendo isto agora, nós é que estamos neste momento conhecendo este aspecto da divindade.